E aí, galera, belezinha? Bom, desculpa a demora em gravar novas aulas referentes à nossa disciplina, né, transporte, calor e massa. Essa semana eu tive dificuldade de me organizar aqui com a minha logística, mas enfim, queria retomar o nosso curso, né, falando ainda sobre aletas, porque a gente precisa começar agora a investigar como que a gente vai incorporar aquelas ideias que a gente vinha desenvolvendo para uma única aleta por um conjunto aletado, porque na prática é o que a gente vai ter, né? Dificilmente você vai ter um problema físico de engenharia no qual você vai ter uma aleta, um pino ali. Geralmente você vai ter conjuntos aletados. Tá, então a gente tem que começar agora a formular as ideias para que a gente consiga de fato trabalhar expressões matemáticas para conseguir computar a eficiência de conjuntos aletados e as taxas de troca de calor, né, entre uma parede aletada e o meio, considerando já que a gente vai ter ali várias aletas distribuídas num certo arranjo geométrico ao longo da parede, tá? Então, eu queria começar a aula de hoje falando sobre a eficiência global de uma superfície com várias aletas. E a primeira informação importante que eu acho que a gente tem que começar aqui na aula de hoje já definindo direitinho é a ideia de que a eficiência eta de um conjunto aletado é diferente da eficiência de uma única aleta. Então isso aqui seria, deixa eu colocar uma letrinha menor aqui, né? A eficiência de um conjunto aletado. Isso tem que ficar muito claro para a gente na aula de hoje, tá? Isso aqui seria a eficiência de uma única aleta. É claro que se uma aleta é muito eficiente e ela é usada num conjunto aletado, a tendência é que esse conjunto seja mais eficiente porque ela está usando aletas mais eficientes. Mas a eficiência do conjunto é diferente da eficiência de uma única aleta. Então, vamos tentar começar a aula de hoje definindo aqui essa eficiência eta de um conjunto aletado. E a definição que eu vou dar para vocês vai ser o seguinte: essa eficiência vai ser igual à taxa de troca de calor QT, que eu vou definir daqui a pouquinho, dividida pela seguinte expressão, H, θB, AT. Então, vamos definir aqui os termos que aparecem nessa equação, que são importantes. Vamos pôr aqui uma letra diferente. Esse cara seria a taxa total de calor. Estou falando de taxa e não de fluxos, isso é importante. Transferida através da área AT. E que área AT é essa? Essa área AT é uma área total, que vai ser dada pela soma da área da base da superfície primária não aletada, mais o número de aletas vezes a área de uma única aleta. Então, isso aqui seria uma área total. E vocês vão ver que a grande treta que complica a vida dos alunos de engenharia quando eles vão estudar aleta é entender essas áreas. É tudo uma questão de geometria, assim. É aí que a coisa começa a complicar. Na verdade, é só aí onde a coisa pode ser complicada. Não tem onde complicar muito nesse rolê, mas você pode se confundir muito na questão geométrica, tá? Então, esse AB seria a área da superfície primária. Área da superfície primária. Eu vou dar um exemplo aqui, vou colocar a figurinha e tal, para a gente entender isso daqui. Esse N seria o número de aletas que você está usando naquela tua superfície lá. E esse AA é a área de uma única aleta. Que área é essa? Aquela área mesmo, da área da... Se isso aqui é a aleta, né? Sei lá. Essa área da casca e essa área aqui da superfície exposta, geralmente vinculada a uma condição de contorno de convecção na extremidade e tal. Beleza? Então essa expressão aqui vai ser muito importante pra gente. Deixa eu circular ela, porque eu vou usar ela ao longo da nossa aula para a gente poder desenvolver outras expressões. Eu vou dar um número para essa equação, vai ser minha equação número 1. E só para a coisa ficar um pouco mais clara em termos de exemplo, deixa eu colocar aqui uma figurinha que eu separei, que mostra essas áreas aqui. Eu tenho muita pasta aqui no meu HD, velho. É difícil achar as coisas às vezes.
Acho que esse aqui, figura 1. Tá? Então aqui eu peguei uma figurinha que ilustra bem essas áreas. Eu não vou gastar muito tempo aqui calculando a área, porque isso aqui é uma questão de geometria e eu pretendo na próxima aula resolver um exercício mesmo de um conjunto aletado. Então lá eu vou calcular essas áreas direitinho e tal, mas só para vocês entenderem o que eu estou falando, né? Essa área de uma única aleta, nesse caso seria isso daqui, né? Essa área de cima, mais essa área lateral aqui, mais essa área da frente, mais a área de baixo. Então aqui, por exemplo, essa área de uma única aleta seria essa área aqui de cima. Vamos colocar um rosinha aqui para ficar mais claro. Essa área aqui de cima. Pá. Isso aqui seria L vezes W, só que sem cima e embaixo. Então 2 vezes LW, porque tem cima e embaixo. Aí vamos pôr vermelho aqui. Mais essa área aqui da base, ó, que seria T vezes W. E aqui de verde eu teria essas áreas aqui dessa lateral aqui, ó, mais 2 vezes, porque tem aqui e tem lá atrás, essa espessura LT. Então você teria que olhar para a aleta, né, ver a geometria dela, aqui dependeria desses raios, para computar essa área da aleta. Né? E essa área da superfície primária seria isso aqui que sobrou. Essa área aqui, essa daqui, por aí vai. Tá? Então é muito uma questão de geometria, para você definir essas áreas com propriedade. Isso é uma questão importante. Aí, você vai fazer para mim a seguinte pergunta, se você estiver atento no rolê, olhou para a expressão 1, entendeu essa área total aqui, é uma questão geométrica, e esse cara aqui, o QT. Então a pergunta que você poderia se fazer é como determinar QT, essa taxa total de calor transferida através da área AT. Pergunta, como determinar esse cara? E aí, eu vou colocar aqui as expressões que a gente teria. Essa taxa total de calor aqui, ela seria só uma soma, né, do calor vinculado à base, então associado, ou associada, porque é taxa, né? A base não aletada, mais a quantidade de calor associada ao conjunto aletado. Então, associada ao conjunto, conge, aletado. E a gente teria que computar esses caras aqui. Então vamos para a próxima página, usar esse azulzinho que está bem agradável para a vista. O que a gente vai ter para cada um daqueles termos ali é o seguinte: essa taxa de calor trocada na base, ela vem por convecção. A base está exposta ali ao ar, né, ao fluido que recircula ali para poder pegar calor da parede e mandar embora. A base não está aletada, é a base, é uma parede exposta à convecção. Então aqui é lei do resfriamento de Newton. H, a área da base, não aletada, θB. Lembra que esse θ, né, ele já é T menos T infinito. Então θB é TB menos T infinito. Já é a diferença, já é a própria lei do resfriamento de Newton. Talvez seria interessante, velho, eu começar a dar número para essas equações, porque eu vou começar a usar elas de maneira conectada. Então, vou pegar essa equaçãozinha aqui, fazer o seguinte, ó. Vamos destacar ela bem intensamente. Essa equação ela é importante para a gente. Então vamos dar um número para ela. Essa equação vai ser equação número... Se essa aqui é a 1, essa aqui vai ser a número 2. E aí eu vou usar daqui a pouquinho a 2. Mas por enquanto é isso daqui. Essa aqui seria a equação 3. E eu teria também que computar essa quantidade de calor no conjunto aletado. Né? Como que eu vou computar esse cara? Se você lembra da última aula, acho que é a última aula, na qual eu defini a eficiência de uma única aleta, você vai lembrar que essa eficiência ela era definida como sendo a quantidade de calor trocada na aleta dividido pela quantidade que você teria se fosse só convecção naquela área da aleta. Perfeito? Então, essa quantidade de calor trocada no conjunto aletado, ela vai ser simplesmente o produto do número de aletas vezes a quantidade trocada numa única aleta. Então, esse cara aqui vai ser NH θB, área da aleta. E é isso. E aí, se você... Isso aqui eu vou chamar de equação 4, tá?
E aí, se você lembra que a quantidade total de calor trocada era a quantidade na base mais a quantidade no conjunto aletado, você vai ter aqui uma expressão que eu já vou colocar em vermelho, no qual esse QT vai ser H, a área da base, não aletada, θB, mais, aí eu vou pegar essa expressão aqui, ó, colocar aqui, número de aletas, H, θB, a área de uma aleta. Essa equação aqui ela é importante para mim e ela vai ser a minha equação número 5. Hoje vai ser uma aula que eu vou deduzir várias equações e relações, interpretar essas equações. Eu tinha preparado talvez um exercício, mas eu acho que não vai dar tempo. Assim, eu sinto que não vai dar tempo, né? Eu me conheço hoje em dia o suficientemente bem para saber o quão prolixo eu sou. Então eu me empolgo, começo a falar e de repente eu percebo que acabou o tempo. E eu não estou afim de ficar aqui gravando um vídeo de 2 horas, até porque eu sei que a geração de vocês não costuma conseguir prestar atenção em muito mais do que 50 minutos, não. Depois vocês estão com a cabeça dispersa, pensando, sei lá no que vocês pensam, véio. Não sei no que vocês pensam. Mas enfim. Aí eu vou pegar essa expressão então aqui, A1, tá? A1. Porque eu vou estimar aqui agora a eficiência do meu conjunto aletado, considerando agora esse AT e esse QT, né, que eu coloquei aqui. Então, primeiro eu vou substituir em 1 a equação 5. Então, colocando... não cabe direito, né, velho? Vamos pôr aqui assim, acho que talvez caiba. 5 em 1, vou usar aquele cantinho ali. Então, substituindo 5 em 1, o que nós vamos ter? Que essa eficiência do conjunto aletado, deixa eu colocar um denominador grandão aqui, ela vai ser, aqui embaixo, lembra de um H, θB, AT. Então, H, θB, AT. Em cima eu tinha o calor total, QT. QT é esse cara aqui. Então, eu vou substituir aqui. Vamos comigo, vai. Não é pra vocês dormirem, não. Bora acompanhar aqui o desenvolvimento, que isso aqui é divertido. Então, eu vou ter H, θB, AB. Não é tão divertido quanto se fosse na sala de aula mesmo, assim, mas é o que temos para hoje. Eta, H, θB, área da aleta. Veja como são coisas muito parecidas, né? E o que muda sempre é uma questão de uma área. Tem alguma coisa que está faltando aqui, velho, que agora eu percebi, que é o seguinte. É esse eta aqui, né, velho? Que eu não coloquei aqui. Então, que eu teria um eta, vamos corrigir aqui, um eta da aleta. E aqui eu teria em vermelho um eta da aleta. Se eu tivesse em sala de aula, certamente teria alguém falando, professor, faltou o eta da aleta. Infelizmente não tenho, então eu vou errar muito mais aqui, porque eu não tenho os meus queridos alunos atentos para poder me corrigir ali. Então aqui faltou um eta da aleta. Vamos colocar ali. Ainda bem que eu tenho meu caderninho aqui no qual eu posso conferir as minhas contas, né? Então vamos lá. H, θB, AB, tudo certo. Eta. Beleza, pode crer. Tá certíssimo. Maravilha. Então essa aqui seria a minha expressão. Aí aqui eu já posso organizar algumas coisas, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar em evidência alguns termos aqui em cima. Então vamos lá partir para uma simplificação dessa expressão. Então o meu eta do conjunto aletado, vamos colocar aqui um denominador mais reto, né? Eu vou colocar em evidência aqui H, θB. Quando eu faço isso, eu vou ter aqui HAB. Perfeito. HθB mais N, a área da aleta, eta A. Tá certo? Aqui embaixo eu vou ter H, θB, AT. Já corta esse cara com esse cara aqui. Eu ainda consigo organizar melhor essa expressão aqui. Vamos colocar... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma reta aqui. Eu estou querendo aproveitar o máximo de espaço que der aqui.
Eu consigo organizar essa expressão pelo seguinte motivo. Eta 0, já falo para vocês aqui. Repara o seguinte, velho, que quando eu olho para essa expressão aqui, ó, cadê a área total que eu tinha? A área total é a área da base mais n que multiplica o número, a área da aleta. Então aqui eu tenho a menos de um eta, quase isso daqui. O que eu posso fazer? Eu posso colocar tipo, no lugar dessa área da base aqui, vamos circular de vermelho. Tirar minha régua. No lugar dessa área da base aqui, eu posso colocar essa área total menos eta, área da aleta. Então, eu posso colocar isso aqui, ó. Vamos pôr verde. A área total menos n, área da aleta. E aí eu teria mais esse cara aqui, mais n, área da aleta, eta a. E eu posso colocar alguns caras aqui em evidência e tal. Embaixo eu vou ter a área total. Eu fiz isso por quê? Porque eu tinha aqui uma área total embaixo e que uma área da base que eu queria que aparecesse em termos de uma área total, para esse cara cortar. E eu vou ter uma expressão que vai ficar um pouco mais elegante, que vai ser o seguinte. A minha eficiência do conjunto aletado vai ser 1, porque a área total corta com esse cara, menos, aí eu vou pôr em evidência um número de aletas que multiplica a área da aleta sobre a área total, que é esse cara que aparece aqui, ó. E esse cara vai multiplicar 1 menos, aí aqui é a, tá? 1 menos eta a. Beleza? Então olha que interessante aqui. Se eu tenho uma aleta, uma única aleta muito eficiente, então esse cara aqui é muito grande. Essa diferença aqui vai ser pequena. Como esse cara é 1 menos isso daqui, a tendência, se você vai subtrair de 1 uma coisa que é menor, é que esse cara também seja grande. Ou seja, eu estou simplesmente fazendo uma análise bem grosseira da minha equação para falar o seguinte. Se a minha aleta individual for eficiente e pertencer a um conjunto de aletas, a tendência é que o conjunto seja também mais eficiente. Ou seja, essa expressão faz sentido. Vamos só organizar ela então aqui. Eu vou pegar essa expressão aqui e eu vou colocar ela com destaque aqui assim no meio do quadro de maneira mais organizada, porque isso aqui vai aparecer várias vezes na aula de hoje. Deixa eu tentar dar um Ctrl Z. Eu tô meio preso aqui com esse microfone na minha barba, velho. Eu vou mexer aqui e quase saio. Quase que ele sai da minha barba. Então, deixa eu fechar isso daqui. E vamos colocar aqui de azul, tá? Para mudar um pouquinho essa expressão que ela é muito importante, no qual a minha... Ô, caralho. Tira a régua. No qual a minha eficiência do conjunto aletado, isso aqui é um eta, 0, não é um eta A, vamos pôr um zerinho aqui, vai ser igual a 1 menos o número de aletas que multiplica a área de uma única aleta que divide a área total do meu conjunto aletado. Isso vai multiplicar 1 menos eta A. Maravilha! Essa equação é importante, então vamos dar um número para ela porque ela vai ser usada, né, nos desenvolvimentos subsequentes. Isso aqui, lembrando, é a eficiência de um conjunto aletado. Já fizemos aqui um bom progresso, tá? Good progress. Vamos pôr aqui assim, para a gente ficar bem motivado. Good progress. Yes. Bom, agora tem outras formas de quantificar essa eficiência. Eu queria tentar entrar um pouquinho nesse mérito para que a gente consiga ter alguns insights relevantes a respeito de como nós, como engenheiros, poderíamos utilizar esse conhecimento para poder conceber, projetar, dimensionar, escolher sistemas de conjuntos aletados mais eficazes para os nossos propósitos de troca de calor. Então eu queria dar uma interpretação aqui dessa ideia por uma perspectiva, por um viés
de resistência térmica, porque a gente já viu já que grande parte dos problemas que envolvem essa troca de calor gerada a partir de um desequilíbrio térmico, eles podem ser pensados por uma perspectiva de resistência. E aí o grande desafio do engenheiro é diminuir a resistência que os meios, as engenhocas, as máquinas, os trocadores, os dispositivos vão oferecer à passagem do calor. Você quer facilitar a vida, né, do calor. Né, oferecer menos barreiras, menos resistências no caminho da restauração desse equilíbrio térmico perdido. Então vamos tentar interpretar isso por uma perspectiva de resistência térmica. Espero que estejam me entendendo, espero que esteja tudo tranquilo até esse momento. Vamos prosseguir. A vantagem de ter uma aula aqui no YouTube, né, que você pode pausar, voltar, então isso aí é uma vantagem, assim, né? É claro que não tem aquela coisa legal do contato humano, de você olhar no olho dos alunos e trocar uma ideia ali, se conectar. Isso faz muita falta mesmo, mas pelo menos tem alguma vantagem, né? Esse recurso tecnológico, assim. Enfim. Então vamos tentar aqui apresentar essa ideia, né, de resistência térmica. Deixa eu colocar aqui como título isso daqui. Pegar meu tecladinho aqui. Então, outra forma de pensar. Então, através de uma perspectiva de resistência térmica. E aí, deixa eu colocar aqui uma figura para a gente poder começar a explorar essa ideia, tá? E aí eu vou até aproveitar também esse gancho para poder falar, inclusive, sobre a questão do contato, porque rigorosamente essa letra você não vai, assim, a menos que ela seja fundida na base, o que não acontece, ela vai ter que ser fixada na base por algum processo ali, uma solda, uma junção, não sei. E nessa fixação você vai ter o problema ali do contato, né? Então eu vou pegar dois casos aqui. Então, o caso 1 e o caso 2. Deixa eu tentar escrever caso mais aqui embaixo para não atrapalhar minha figura, porque talvez eu faça desenhos nela. Em que, só para deixar a coisa aqui bem organizadinha, no meu caso 1, sem resistência de contato. E o caso 2, com resistência de contato. Eu vou aproveitar e já apresentar duas ideias num fluxo só, assim, né? Interpretar essa questão dessa troca de calor entre uma base aletada e o meio por uma perspectiva de resistência térmica e aproveitar para gerar aqui a discussão e a implementação dos efeitos da resistência de contato. Então repare que aqui eu tenho esse cara aqui, esse RTC, que é a minha resistência de contato. Deixa eu apagar isso daqui. Resistência de contato. Mas vamos começar primeiro com o caso 1, para a gente interpretar esse cara por uma perspectiva de resistência. Qual que é a ideia? Aqui eu tenho uma temperatura na base, então eu tenho aqui TB. E aí, o calor ele pode escolher dois caminhos para passar. Ele vai passar um pedaço aqui pela base, QB, e o outro vai passar pela aleta, que eu vou chamar de QA. Esse F é de thin, que é a aleta. Então, um outro pedaço vai passar pelas aletas. Se eu desenho um circuito, é como se eu tivesse assim, aqui TB, aqui eu vou ter T infinito, no outro extremo, então aqui eu teria um T infinito. E entre esses dois caminhos, o calor está vindo aqui, parte dele passa pelas aletas, e a outra parte passa pela área da base. Então aqui é como se eu tivesse, deixa eu colocar aqui melhor, porque está muito mal feito. É como se eu tivesse, difícil desenhar isso aqui, foda-se.
uma resistência R2 e uma resistência R1. E aqui eu teria um pedaço do calor vindo para cá, um pedaço vindo para cá. Esse pedaço que vem para cá é o calor que vem pela base. Esse que vem para cá é o calor que vem pelas aletas. Eu vou pôr N, que é o número de aletas, vezes QA. Perfeito? E aí, vamos tentar modelar essas resistências. Eu sei que R1 seria a diferença de potencial, que é o θB, dividido pela corrente, que é o calor que passa pelo conjunto aletado, lei de Ohm, U, R e I, e R2 vai ser igual à diferença de potencial sobre o calor que vem pela base. E a gente já tem já as expressões para isso, né? Porque você lembra que o calor que vem pela base, ele vai ser H, que multiplica a área da base, que é a área total menos a área ocupada pelas aletas, número de aletas vezes a área de uma única aleta, vezes θB. E o meu calor que passa pelo conjunto aletado, a gente já viu, isso aqui está na equação 4, né? Calor do conjunto aletado, esse cara aqui, ele vai ser igual a essa expressão, então eu vou copiar. Esse cara, então, vai ser N, número de aletas, que multiplica a eficiência de uma única aleta, que depende da geometria da aleta, como a gente viu nas últimas aulas e tal, que multiplica H, θB, que multiplica a área de uma única aleta. Então, o meu R1, daqui eu conseguiria já propor as expressões, o meu R1 vai ser θ na base, deixa eu pôr aqui uma reguinha, que divide esse Q, CA. Então, que divide N, eta A, H, θB, AA. Repara que corta aqui θB com esse cara aqui, de tal sorte que o meu R1, a resistência vinculada a esse caminho que o calor escolhe percorrer passando pelas aletas, e ele vai enfrentar uma resistência nessa passagem, porque existe matéria ali e não existe um condutor térmico perfeito. Esse cara vai ser 1 sobre N, eta A, H, AA. É interessante porque quando você lembra de resistência de convecção, era 1 sobre H vezes uma área. Aqui tem 1 sobre H vezes uma área, mas você tem que incorporar que essa área é a área de uma única aleta, e eu tenho aqui um conjunto, nós temos que multiplicar pelo número de aletas, e que esse cara vai ter uma certa eficiência, porque o calor não passa por convecção nas aletas. A ideia de você colocar uma eficiência para a aleta é justamente essa, fingir que ali o calor estaria passando por convecção, e aí você coloca uma eficiência para falar que na verdade não. Né? Porque simplesmente se a aleta servisse como alguma coisa que aumentasse a área e você tivesse a mesma passagem pelo mesmo mecanismo físico, que seria convecção, que é o mecanismo que eu teria se eu não tivesse a aleta, só que com uma área grande, eu teria num caso tipo, de 100% de eficiência, não é o caso. Então a expressão para essa resistência vinculada à passagem do fluxo de calor pelas aletas, ela é muito semelhante a uma resistência de convecção. Então eu vou circular isso daqui. E o meu R2, ele vai ser dado pela expressão θB sobre o calor que passa na base. O calor que passa na base, eu já vi aqui, é esse cara aqui, H, AT menos tal. Então vai ser H, AT menos o número de aletas, vezes a área de uma única aleta, vezes um θ na base. Opa, corta θ na base com θ na base. Esse cara aqui vai ter uma expressão também muito semelhante, como se fosse uma resistência de convecção, só que com uma área H, AT, menos eta, AA. Então, temos aqui duas expressões para as resistências vinculadas ao caminho R1, do calor que escolhe passar pelas aletas, e R2, do calor que escolhe passar pela base aletada. Esse cara aqui eu vou colocar tipo, na próxima página, porque já estou vendo que não vai caber aqui. Então só vou comentar aqui que ele vai ficar para a próxima página. Daqui a pouquinho a gente vai ter que lidar com ele.
tá? Não esquentem com ele por agora. Vamos focar nesses dois caras, porque, veja, isso é R1 e R2. Se eu quisesse computar a resistência equivalente desse cara aqui, como eu faria? Estaria em paralelo, eu teria que computar isso da seguinte forma. A minha resistência equivalente a menos 1 vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, que vai ser igual, eu vou aqui abrir um colchetes, 1 sobre R1 é isso daqui, ó, N eta A, H, A. 1 sobre R2 mais H, AT menos N, AA. Tá ficando bonita a aula de hoje, cheia de equação, cheia de expressão. Esse é o Brasil que eu quero, velho. Eu confesso que as aulas que eu mais curto são essas. Tem um monte de equação e dedução e tal. Só que eu acho bem mais legal fazer em sala de aula, velho. Né? Pegar o caderno, falar foda-se, tacar ele em cima da mesa e improvisar e errar um monte de vezes e ser corrigido pelos alunos. Eu acho isso muito legal. Me sinto um pouco mais vivo quando eu me exponho assim. Pois bem, então, a minha expressão, vamos continuar aqui para essa resistência equivalente. Eu não quero que isso aqui saia da minha tela, porque eu quero continuar olhando para isso. Eu vou ter que a minha resistência equivalente vai ser igual ao inverso disso daqui. Então, aqui eu já vou colocar o seguinte, eu vou colocar um H em evidência. Curte só, um H em evidência. Quando eu faço isso, eu vou ter esse primeiro termo, N, eta A, AA, beleza. Mas, aí aqui eu já posso, tipo, não preciso usar um outro parênteses, né? O H já foi posto em evidência. Então, mais HT, top, menos N, AA. Veja como é um rolê totalmente geométrico, essa coisa de aleta, conjuntos aletados. E aí que a galera geralmente erra. Então aqui eu vou pôr a menos 1. E aí eu vou fazer outra coisa ainda mais interessante, cara, para melhorar a minha expressão aqui. Olha que massa, velho. Eu vou colocar o seguinte, a resistência equivalente do meu circuito, eu vou colocar em evidência agora, já nessa expressão, H que multiplica a área total. Então aqui, velho, eu vou ter... Eu vou até fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma chaves, porque agora vai ficar cheio das divisãozinha. Vou pôr aqui um colchetes. Então eu vou ter H, área total. Esse cara aqui, ó, 1. Pode crer? Menos. Aí nesses dois caras eu tenho N e tenho área da aleta. Então vou pôr N, área da aleta em evidência. Só que esses dois caras aqui eu não tenho área total. Então eu vou dividir pela área total. Porque eu não tenho, eu coloquei esse cara aqui, ó, área total. Quando eu faço isso, eu tenho já aqui H, N, área da aleta, negativo. H, N, área da aleta, negativo. Esse cara aqui já foi contemplado, então eu posso fechar isso aqui por 1. Esse cara aqui ainda não foi. Como eu tenho um menos aqui fora e ele é positivo, eu vou ter que pôr aqui um menos, para ficar menos com menos. E o que falta aqui? Eu tenho já o N, eu tenho a área da aleta, eu tenho já o H, mas eu não tenho o eta A. Então aqui falta eta A. Eu fecho esse cara, eu fecho esse colchetes, eu fecho essas chaves e eu ponho aqui a menos 1. Você fala, caralho, por que você está fazendo isso, velho? Para de fazer conta inútil porque você não está chegando em nenhum lugar. E eu não estou entendendo por que essas contas. E eu, como aluno de engenharia, eu só consigo prestar atenção numa coisa quando eu acho que aquilo tem uma aplicação. Por isso que eu não leio literatura, não leio poesia, não leio romance, não escuto música, eu só faço conta. Calma, meu amigo, você vai entender que existe um propósito para isso daqui. Porque quando você olha para cima e você se recorda de uma expressão linda que apareceu aqui, que é a equação 6. Olha a equação 6, que coisa maravilhosa aqui. Equação 6, equação 6. Todo mundo quer a equação 6. Eu tenho 1 menos eta A e tal. Você vai ver que esse cara que aparece aqui é exatamente esse maluco inteiro aqui, ó. Tudo isso aqui não passa da eficiência do próprio conjunto aletado. Você fala, opa, então esse Brasil é um Brasil que eu quero ver. Esse é o Brasil bonito. Então você fala, massa, existe uma relação entre a resistência equivalente do conjunto aletado. Esses caras, esse cara vai ser 1
sobre, olha que bonito essa expressão que compacta, AT. Olha que da hora isso. A resistência equivalente de um conjunto aletados é, no fundo, velho, uma resistência de convecção. 1 sobre HA. E é a coisa mais simples, né? A área total, H, o H que existe, só que ela é corrigida pela eficiência do conjunto aletado. Por quê? Porque o mecanismo de transporte de calor nesse conjunto não vai ser convecção pura, vai ter condução misturada ali. Então, parte do calor que seria convectado pelo meio fica retido ali no material, aprisionado, esquenta a aleta. Isso é como se fosse uma ineficiência que você corrige de uma maneira muito elegante, modelando tudo isso como se fosse um problema de convecção com uma única resistênciazinha equivalente ali, com uma eficiência eta da aleta. E a eficiência eta da aleta depende, vamos olhar para cima aqui, depende de coisas geométricas, né? Essa área aqui da aleta, a área total, e da eficiência de uma única aleta. Que depende de quem? Depende da geometria da aleta, do material da aleta, do H. A gente já viu isso na última aula. Então a gente está construindo aqui, velho, uma teoria bem legal para poder entender profundamente esses mecanismos físicos de troca de calor por convecção, condução em conjuntos aletados, já incorporando as ideias de que isso aqui não é 100% eficiente, né? E entendendo a física. Isso, para mim, por si só, já é muito da hora, velho. Eu sou aquele engenheiro que fala, caralho, que massa, entendi, não preciso nem aplicar. Já estou satisfeito, já estou feliz, né? Mas eu entendo que vocês queiram aplicar isso daqui. Então, a gente vai prosseguir aqui e eu vou finalizar a aula de hoje tentando incorporar essa ideia para o caso 2, porque esse cara aqui é muito importante. Caso 2, né? Que é quando a gente tem essa resistência de contato. Quando isso acontece, o que vai mudar? Eu vou fazer tipo, agora um novo desenho de um novo circuito para incorporar essa ideia da resistência de contato. Eu tenho aqui a minha base, esse cara vai sair. Agora, antes de passar pela aleta, ele passa por uma outra resistência vinculada ao contato. Aqui tem o conjunto aletado, aqui está a temperatura no infinito, e aqui viria o calor que passa pela base não aletada. Então, esse aqui seria o calor no conjunto aletado e aqui o calor que vem pela base. Aqui eu tinha a minha resistência, que eu chamei de R2 e R1. Já vou colocar aqui R2 e R1. Só que agora, antes disso, eu tenho uma outra resistência que eu tenho que achar aqui nos meus cadernos, porque isso aqui está um caos completo, assim como a minha cabeça, a cabeça caótica. E aqui eu vou ter uma resistência térmica de contato, que vai dividir uma área, que eu tenho que encontrar aqui, cadê minha área? Aqui, N, que multiplica a área da seção transversal na base. E eu queria fazer um parênteses aqui antes, tal, que é o seguinte, velho, a gente sempre confunde essas questões de fluxo e de taxa e das resistências que a gente tem que usar, então acho que é importante fazer aqui uma nota, né? Porque isso aqui é coisa que todo mundo fica perdido, inclusive eu mesmo. Quando eu olho para essa expressão, eu falo, caralho, velho, por que essa porra tem uma área aqui e tal? Eu quero entender as coisas. Então, o que a gente tem? Vamos pôr aqui em vermelho. Deixa eu pegar essa página, que por enquanto não está sendo usada, está só me confundindo. E eu vou colocar esse cara aqui. Beleza. Repara o seguinte, velho, quando a gente está trabalhando nesse contexto de fluxo, então vou pôr aqui fluxo e taxa. Eu sempre faço esse quadro porque isso aqui gera muita confusão. Fluxo e taxa. Fluxo, taxa. O fluxo, que é dado em watt por metro quadrado, se ele é uma corrente, vamos pensar junto aqui, U igual a R vezes I. Se o fluxo é uma corrente, ou a taxa, I é igual a U sobre R. Então, U é sempre um ΔT. E aqui vou ter um R, que eu vou chamar de R, duas linhas, térmica de contato. Perfeito? Agora, se eu pego essa expressão aqui e multiplico pela área dos dois lados, então eu teria aqui Q vezes uma área, esse cara viraria uma taxa, e eu estou lidando aqui com taxa, na verdade,
Tudo aqui é taxa, esses QB, QCA. E do lado de cá, eu vou ter um ΔT, que multiplica uma área sobre a minha resistência térmica de contato. Perfeito. Então aqui, se eu isolo a minha resistência térmica de contato, eu vou ter que esse RTC vai ser igual a um ΔT sobre um Q. Aqui vai ser um pouco diferente. Aqui eu vou ter o meu RTC, resistência térmica de contato, como sendo igual. O que eu fiz aqui? Passei esse cara para cá, passei esse maluco para cá. Calma aí que eu estou confuso aqui. É isso mesmo. Eu vou ter ΔT vezes A sobre Q. Perfeito. Ótimo. É isso que eu queria saber mesmo. Aí aqui então, se eu quero usar uma expressão que nem eu usei aqui em cima, né? Eu estava tentando desenvolver resistência e tal. Então eu sempre usei isso aqui, ó. Resistência como sendo um delta sobre uma taxa. Um delta sobre uma taxa. No caso, o delta é o próprio θ na base. Então, para eu usar um delta sobre uma taxa, eu teria que fazer o seguinte. O meu ΔT sobre minha taxa, ele vai ser igual ao meu RTC sobre uma área. E é por isso que eu divido esse cara aqui, ó, pela minha área. Só que qual que é essa área? A área vai ser a área da seção transversal na base vezes o número de aletas, porque para cada aleta você vai ter uma área ali na base onde você vai ter essa junção do contato. Pronto, era isso que eu queria colocar aqui. Tá? Então aqui, o meu objetivo para encerrar a aula de hoje é conseguir chegar numa expressão para resistência equivalente do meu conjunto aletado, já incorporando os efeitos desse contato térmico não perfeito na base. E aí depois, na próxima aula, a gente resolve um exercício, né, sobre isso para fechar essa parte de aleta. E aí eu posso passar uma lista de exercícios de conjuntos aletados para vocês treinarem essa coisa das áreas, que eu acho que é importante, e a gente vai dando, né, sequência para o nosso curso. Então, agora sim, a coisa está mais clara para mim, já me sinto satisfeito por estar entendendo essas áreas aí. Isso daqui vai para cá, porque eu estou cheio de folha aqui, tá um caos total. Deixa eu só ver aqui. Perfeito. Então, como é que eu vou desenvolver a minha expressão para minha resistência equivalente? Vamos pôr uma corzinha aqui diferente para colorir o nosso quadro. A minha resistência equivalente, a menos 1, ela vai ser 1 sobre a resistência nesse caminho aqui, que eu circulei de verde. Então, vai ser RTC sobre N área da seção transversal na base, mais esse R1, o R1 eu já peguei ele aqui, cadê R1? Tá aqui, ó, R1, vou copiar aquela expressão, então eu vou ter, isso aqui é 1 sobre, né? Então vamos lá, na verdade não é 1 sobre não, é o próprio R1 mesmo, foi mal. É 1 sobre N, a área da aleta, H é A. Então, esse cara, A menos 1. Então, 1 sobre esse caminho de cima, mais 1 sobre o caminho de baixo, que vai ser H, a área total, menos eta, que multiplica a área de uma única aleta. Então, é isso daqui que eu vou trabalhar agora com vocês para a gente chegar numa expressão bonitinha no final, interpretar e tal. Que é o que eu estou querendo buscar. Aí eu vou ter então, vou até colocar aqui para economizar quadro. R equivalente a menos 1 vai ser, aqui, velho, eu já vou colocar, eu vou tirar um mínimo múltiplo comum, pôr uns caras aqui embaixo, comum, para poder organizar a minha expressão. Vou pôr aqui o menos 1. Esse aqui, por enquanto, não farei nada, vou deixar como está. E aqui eu vou colocar embaixo, em evidência, assim, tirando o mínimo, N, a área da aleta, H, eta A. N, a área da aleta, H, que é esse cara aqui, ó. Eu coloquei aqui embaixo, né? Então, em cima eu vou ter 1 desse maluco. Esse dividido por esse, N corta com N,
eu vou ter uma coisa interessante. Vai ficar aqui mais, já vou sacar que vai ter a área da aleta, H, eta A, perfeito. Aqui dentro vai ficar R térmica de contato sobre essa área da seção transversal na base, que não apareceu em nenhum outro termo. Aí, para a coisa não ficar muito grande, eu vou chamar o seguinte, de C1, esse conjunto que está ali em cima, que vai ser o meu numerador do primeiro termo. Então, 1 mais eta A, H, A, que multiplica a resistência térmica de contato sobre a área da seção transversal na base. Tudo isso aqui vai ser C1. Para compactar, não ficar aquela nomenclatura densa, aquele rolê pesado, assim, saca? Então aqui eu vou organizar em termos desse C1. Eu vou ter que a minha resistência equivalente vai ser igual a... Aqui é menos 1, né? Então vai ficar simplesmente N, A, H, eta A, sobre C1. Perfeito. Mais, esse cara eu vou abrir em 2. H, AT, menos H, N, AA. Yes! Yes! Aí, velho, eu vou colocar em evidência alguns termos aqui, porque todos eles têm H, né? E eu vou pôr H vezes AT. Só esse tem AT, mas vai aparecer aqui umas razões diárias que vão ser interessantes para mim. Quando eu faço isso, deixa eu colocar aqui um colchetes, eu vou ter 1, que foi esse cara aqui já, pá, menos. Aí vamos olhar para esse aqui. Esse aqui tem H, mas não tem AT. Então vai ficar NAA sobre AT. Aí eu vou pôr esse cara também em evidência, vai ficar 1. Aí esse cara aqui, repara que esse aqui é um sinal de positivo. Tem um mais aqui na frente que eu não estou vendo. E tem um menos aqui, ó. Então eu vou pôr outro menos aqui para compensar e dar esse mais. Aqui eu tenho N, beleza. Aqui eu tenho AA, beleza. Já cortei o AT com AT e tem um H. Então faltou só o eta A sobre C1. Então ficou aqui eta A sobre C1. E aí eu vou chamar tudo isso daqui da eficiência do conjunto aletado considerando contato. É tipo isso. Considerando que existe uma resistência térmica de contato ali e tal. E aí eu vou ter então uma expressão no qual a minha resistência equivalente do conjunto aletado, já incorporando os efeitos de contato, ou seja, um negócio, o suprassumo da sofisticação daquilo que eu poderia estar buscando nesse assunto. Yes! Esse cara vai ser 1 sobre H, AT, eta 0C. E aí, só para a gente finalizar a discussão, repare um negócio interessante. Note que qual é o limite dessa expressão quando o meu C1 tende a 1? Eu vou beber uma água enquanto vocês meditam sobre esse limite. Primeira coisa é você falar o que significa C1 tender a 1. Então vamos subir aqui um pouquinho o quadro. C1 tender a 1, C1 tender a 1, olha o C1 aqui. Quando o C1 tende a 1, é como se esse cara inteiro aqui, ó, tendesse a 0. Isso vai acontecer quando esse cara tender a 0. Ou seja, quando a resistência térmica de contato é nula, o contato é perfeito, não oferece resistência à passagem, o meu C1 tende a 1. Então, quando o C1 tende a 1, se eu olho para essa expressão aqui, esse cara tendendo a 1, vai ficar 1 menos eta A aqui. E aí, se você olha para a expressão que a gente tem aqui, ó, 1 menos eta A, NA, tal, é o próprio eta 0. Então, cheque em casa, você vai verificar que quando o C1 tende a 1, esse cara tende a eta 0. Ou seja, eu recupero a expressão que eu tinha
para eficiência do conjunto aletado sem contato quando a minha resistência térmica de contato tende a zero. Tudo está fazendo sentido. Tá? Então eu vou parar por aqui agora, porque já tem muita equação, muita matemática, está um pouco denso. E aí na aula que vem eu vou continuar resolvendo um exercício de um conjunto aletado para a gente finalizar esse assunto, né, e começar os próximos assuntos aí do curso. Beleza, galera? Gratidão pela companhia virtual, espero que tenham curtido a aula de hoje. Desculpa a demora em gravar mais vídeos, vou ver semana que vem eu compenso vocês, gravo uns 3 por aí. Né? Tive muito atarefado com outras atividades domésticas, artísticas, intelectuais, científicas, etc. Então semana que vem eu continuo gravando mais aulas para vocês. Gratidão, até a próxima, um beijo.